Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando aqui mais um Kung Fu Talk e vamos dar início à nossa conversa Kung Fu. Direto aqui de São Francisco, na Califórnia, do nosso Templo da Lotus Branca. Antes de iniciar esse programa, quero pedir para você que encarecidamente curte, compartilha, se inscreve, assiste aí o canal, coloca esses comentários o que você acha. Queria também falar para você que esse episódio vai estar disponível no Spotify e também no YouTube, tá bom, pessoal? Então, se você estiver no Spotify, dos links dos nossos patrocinadores, entre ali no YouTube e ou vice-versa, tá bom? Esse é um oferecimento de Feilong Design Hub, que é uma empresa de impressão de acessórios de artes marciais, camisetas, blusas, agasalhos, copos térmicos, canecas, tem várias lá de várias artes marciais, Kung Fu, Tai Chi, Jeet Kune Do, Jiu-Jitsu, Karatê, várias artes marciais bacanas. E hoje eu tô aqui com o Silas, Sensei Silas, muito boa noite, tudo bom? Boa noite, pessoal, boa noite, Sifu. Agradeço. Hoje a live vai ser mais descontraída, né? Vai ser mais divertida, mas quando que não é, né? Mas com relação a isso, hoje a gente vai falar de um tema mais teen, né? Mais familiarizado, um tema mais descontraído, mas que também tem muita coisa interessante para a gente ter abordado uma arte marcial que a gente ama tanto, né? O senhor quer começar ou começo eu? Não, exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte marcial e os videogames, cara, que é uma coisa que influenciou muita gente, muitos praticantes. Quantas pessoas a gente ouviu falar sobre arte marcial, sobre videogame, viu ali seu primeiro contato, né, com personagens de vários estilos de artes marciais, e hoje a pessoa começou a praticar, virou um mestre, um grão-mestre, tudo a partir de uma simples, básica, como é que a gente pode falar? Um contato, né, ali, através, né, de alguma coisa ali que ele viu de quando era criança, né, talvez na sua adolescência. Vou falar um pouquinho sobre a representação do Kung Fu nos videogames, Silas. Eu lembro que acho que o primeiro contato que eu vi, cara, foi o Mortal Kombat com o Liu Kang e o Street Fighter com o Fei Long. A partir dali que começou na minha jornada pessoal dentro da arte marcial, querendo saber o que era aquilo ali, aquele bonequinho dando aquele monte de grito, pulando, dando pernada pra cá e pra lá. Claro que tem vários outros personagens. Eu queria saber um pouquinho de você. Hoje o Silas vai estar como co-host, né? Talvez ele também como entrevistado, dependendo de como a conversa vai. Saber um pouco sobre a experiência dele com... Acho que vai rolar bastante disso, porque eu sou muito antenado com videogame, tá, gente? Eu gosto muito, principalmente no que se refere a jogos de luta. Não sei se vocês sabem, mas eu já contei, eu coleciono coisas de Street Fighter, né? Eu também comecei por conta do videogame. A princípio, meu sonho sempre foi treinar Karatê por conta do Ryu, né? Da primeira vez que eu vi o Ryu. Que foi até engraçado. Se algum dia eu fizer uma live de Karatê, eu vou deixar para contar essa história lá. Até porque hoje a conversa também é sobre Kung Fu. Até porque também, quando eu vi Street Fighter, né? Pela primeira vez, eu estava muito empolgado com o Kung Fu, tinha acabado de descobrir ali o Kung Fu, tinha acabado de descobrir que o Bruce Lee não lutava Karatê, que era o que a gente mais estava vendo no cinema à tarde na época, que era o Karatê, né? E minha avó tinha acabado de me apresentar o Kung Fu, através do filme Garras de Tigre 2, e aí saiu Street Fighter. E aí eu olhei aquilo, e o personagem que tinha de Kung Fu era Chun-Li, né? Até então, como eu era novo, a Chun-Li para mim ela não tinha muito apelo, né? Eu tinha 9 anos, Chun-Li não tinha muito apelo, apesar de ser uma personagem muito rica. Nós já vamos falar dela agora, mas a princípio o que foi a febre que pegou para mim mesmo assim
A princípio, no começo foi o Ryu, e depois em 1993, no inverno de 93, quando chegou uma revistinha onde tinha ninguém mais, ninguém menos que o Fei Long, né? E aí a matéria até dizia, eu tenho essa revista aqui hoje, gente, eu posso até pegar para mostrar para vocês, né? Acho que eu vou pegar para mostrar. O Bruce Lee chegou em Street Fighter, né? E assim, foi uma coisa de doido, e todo mundo queria jogar Street Fighter, e eu não estava nem enxergando a Camille, o Thunderhawk, que eram ótimos personagens para jogar, né? E o DJ. Não, eu só estava enxergando um personagem, o Fei Long. Não, eu lembro quando a primeira vez que eu fui jogar o Fliperama Super Street Fighter, eu fui direto nele. Eu nem pensei, eu fui direto nele. E quando ganhei o cartucho em casa, na época cartucho, tá, gente? A gente jogava com o cartucho Street Fighter. Também era o Fei Long estava na capa desse cartucho, inclusive, né? Nos anos 90. É realidade, hein? Sim, eu tenho. A gente consegue esperar buscar? Vai lá. Enquanto isso, eu vou falando aqui um pouquinho sobre arte marcial, para o pessoal também não ficar em silêncio. Mas realmente, a arte marcial você vê que tem muita influência dentro dos jogos de videogames, até pelo fato de ser uma coisa chamativa dentro dos videogames, dentro do cinema, né? Grande parte, foi a grande maioria dentro do próprio videogame em si, mas os filmes também influenciaram bastante. Mas a gente vai deixar falar sobre filmes no próximo episódio, até para estar um pouquinho mais relacionado sobre um assunto em específico, né? Tem vários jogos de artes marciais aí que vocês conseguem estar buscando, né? Os mais clássicos, para quem é da década de 90, anos 2000, vai saber do que a gente vai estar falando hoje. Tá com eles aí, Silas? Então, vamos lá, gente. Mostra pra gente. Esse é o derradeiro. Essa é a capa. Olha quem você que vende tá isso aqui. aí? Você vende isso aí, eu compro, cara. Meu pau, cara. Isso daqui você olha na minha mão. Olha isso, ó. Olha quem é que tá aqui, ó. Caramba, meu. Cara, deixa eu ver se eu acho isso aqui pra comprar agora no eBay, que eu fiquei com vontade. Então, só que esse daqui, cara, foi dado pela minha mãe. Então... Entendo. 1996, quando o Mega Drive era de segunda mão, porque o PlayStation estava saindo, porque eu sempre tive videogame igual no Todo Mundo Odeia o Chris, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Gente, tamanha foi a febre do Fei Long. Em 1993, saíram os quadrinhos do Street Fighter, né? E os quadrinhos, gente, eram esses aqui, ó, né? Ó. A gente aposentou. Caramba! A gente aposentou o Batman, o Super-Homem, para comprar isso aqui. Era isso aqui que as crianças compravam naquela época. E aí, quando saiu o Fei Long, em 1993, e aí a Scala parou de reproduzir os quadrinhos da Malibu para ela mesma fazer o dela. Quem é que estava na capa do primeiro quadrinho da Scala? Esse é o Super Street Fighter 2 que você tem? Isso. Inclusive, esse é uma revista em quadrinhos, né? E conta a história de quem? Do Fei Long. Caramba, que legal. Né? Aí aqui, ó, é ele treinando com o Sifu dele, né? Ó, tem toda aquela história, aquele quê de artes marciais, que o Fei Long começou por conta do Bruce Lee. Essa foto aqui desenhada tá muito bonita. Caramba, esse daí tá legal, hein? Sim. E assim, falando um pouco desse personagem do Fei Long, o Fei Long, a proposta dele era literalmente ser o Bruce Lee dentro de Street Fighter, né? A Chun-Li, ela tem vantagens como personagem naquela época, mas quem ia ter mais apelo com a Chun-Li eram as meninas que iam jogar mais com ela, né? Uhum. E os adultos, né? Que iam jogar mais com ela por ser uma personagem bem com muitos combos para poder jogar, né? Quem sabe jogar com ela joga muito bem. Mas só um corte rapidinho. Achei aqui $100, cara. Caramba. Deve ter sido na faca. Mas, cara, pra você ver, é um tesouro isso daqui.
né? Uma coisa que minha mãe me deu. A outra coisa que eu tenho é que eu não está aqui, né? Mas era uma fita do Master System de Mortal Kombat. É R$ 700 para você achar hoje para comprar, né? Caramba. Mas a gente já vai chegar em Mortal Kombat. Voltando para o Fei Long, o Fei Long ele é aquele estereotipo, né? Ele propunha mesmo ser o Bruce Lee, né? O estilo de luta dele é um estilo de luta que é na verdade o Jeet Kune Do, né? Do que a gente muito enxergava nos filmes do Bruce Lee, muito especial do Operação Dragão. A gente tem até muitos personagens de Jeet Kune Do nos jogos, né? Uhum. Nós temos o Fei Long, nós temos o King Dragon de World Heroes, nós temos o Jan Lee, temos o Lau, temos o Forrest Lau, e a proposta de todos eles, até a lore de todos eles é parecida. São atores que querem provar que são lutadores, com exceção do Lau, né? Que é um chefe de cozinha, porque a família dele era de cozinheiros em Chinatown, e com exceção do Jan Lee, que é um guarda-costas, né? Fora isso, o escopo deles, o Jan Lee ainda é o mais diferente, que o Jan Lee, ele tem um cabelinho parecido com o do Sifu, assim, né? Batidinho pro lado, meio jogado no meio da live, mas a proposta deles são todas iguais, né? Outro usuário que também foge muito, tanto na aparência quanto na lore, mas que também utiliza o estilo do Jeet Kune Do do Bruce Lee, que era um estilo que em 1993 todo mundo queria praticar, e na verdade a gente nem chamava de Jeet Kune Do, a gente achava que aquilo era o Wing Chun, né? Então todo mundo queria treinar, só que o Wing Chun era fora da realidade de um garoto de periferia, financeiramente falando, mas quando a gente pensava em Wing Chun, a gente pensava, na verdade, no Jeet Kune Do, né? A gente pensava que era dessa forma. Inclusive, naquele quadrinhos ali, tá o Fei Long lutando aqui assim, ó, né? Nessa postura, fazendo aquela pose do Bruce Lee, e falando, o estilo dele, ele é versado em Wing Chun, né? E o Fei Long lá, assim, o Fei Long um chute lateral, assim, alto, assim, né? Naquele estilo Shaolin do Norte, aí você olha, aí hoje eu lendo, né, sabendo as coisas que eu conhecendo as coisas que eu conheço sobre Kung Fu, eu fico pensando, caramba, né, como a gente sabia tão pouco, né, com relação a isso e agia como se fosse um especialista ali naquelas conversas de crianças de 9 anos, né. Mas, assim, Fei Long inspirou muita gente, né, cara, muita gente mesmo. Dentro desse mesmo princípio, porém não dividindo o mesmo estilo, nós temos ele, né? Porque até aí o Fei Long ele não era um principal, né? Então isso meio que pegava. O pessoal gostava de jogar com ele, mas sabia que o principal ali, o chefão da casa, era o Ryu. Até que surgiu no mesmo ano, em 1993, pouco tempo depois do Super Street Fighter 3, ele, né? Liu Kang, no Mortal Kombat. Cara, só que Mortal Kombat é um jogo de Kung Fu, né, Sifu? Foi feito aí, inclusive, nos Estados Unidos, né? O Mortal Kombat, ele foi um jogo muito bem estruturado, até com pessoas, na época eles gravaram, né, com pessoas de verdade, até que depois acabou virando um filme, e a gente viu que virou um legado, cara. Foi um atrás do outro, foi sucesso, o pessoal fala, né, de início um jogo assim um tanto violento pelas a quantidade de sangue e brutalidade que a gente vê, né, nos bonequinhos, com os fatalities e tal, mas foi um jogo que realmente revolucionou não só revolucionou uma geração, né, porque quem não conhece, cara, quem não viu no videogame né, os personagens, depois quis assistir o filme, depois ver os action figures, e assim sucessivamente. Então a gente vê muita influência ali, tanto das vestimentas dos personagens. Mais para frente ele acabou se adaptando um pouco mais no lado marcial. Você vê, por exemplo, quando sai o Deception, através de cada personagem ali ter o seu estilo de artes marciais. Aí você começa a identificar mais, né, para quem é praticante, vê, pô, cara, eu quero jogar com o camarada que treina meu estilo, mas às vezes você nem era tão fã daquele personagem, às vezes até escolhia ele por conta da sua mecânica ali, da sua escolha de artes marciais, né?
Sim, e dentro do Mortal Kombat, vale lembrar uma coisa, agora o pessoal do Louva-a-Deus, 7 estrelas, vai todo mundo jogar Mortal Kombat esse fim de semana que eu for assistir, hein? Gente, o Mortal Kombat, ele tem uma história muito íntima ligada com o Louva-a-Deus 7 estrelas, né? Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas quando o Mortal Kombat foi feito pela primeira vez, né, quando ele foi criado, ele surgiu a partir da ideia do Tobias, né, do Boom Tobias. Boom Tobias, ele jogava Dungeons & Dragons com o Daniel Pensina e com o Carlos Pensina. Eles, né, Daniel Pensina, ele era faixa preta de Louva-a-Deus, né, e eles jogavam Dungeons & Dragons, D&D, a famosa Caverna do Dragão, né, eles jogavam RPG, e aí juntavam todos os amigos ali da rua, que eram o Rossung Pak, que virou o Liu Kang, o rapaz que agora não lembro o nome, que virou com o Lau, o Rick Divisio, que é o Kano, que todos eles treinavam com Pensina, todos eles eram amigos e todos eles jogavam juntos, inclusive foi na garagem do Pensina, na primeira academia dele, onde foi gravado o jogo no Mortal Kombat 1. Eles colocaram panos pretos, eles foram numa loja fantasia, e boa parte das ideias, uma coisa que ninguém sabe, porque hoje o Daniel Pensina, ele é meio que vilanizado pela nova geração, porque eles compraram a ideia do Ed Boon, né? Mas, gente, a parte do Ed Boon nesse jogo foi literalmente só autorizar, porque ele era chefe do Tobias, né? Foi autorizar, assinar ali para dar o aval para fazer o jogo. Ele participou em si muito pouco. A participação mais significativa dele no jogo é que ele era a voz do Scorpion, né? E que ele era o chefe ali do Boom Tobias, editando e ajudando a trabalhar na parte gráfica dos jogos, mas boa parte desse jogo saiu da cabeça do Boom Tobias e do Daniel Pensina, né? Tanto que o Sub-Zero, o Scorpion, todos os ninjas, quem fez foi o Daniel Pensina, inclusive ele fez baseado numa história de um clã realmente que é o Lin Kuei, mas o Lin Kuei é um clã fictício, mas parece que tinha, né, estava correndo nos Estados Unidos uma época sobre livros fictícios sobre a história de Lin Kuei, que era como se fossem clássicos românticos de Kung Fu, né? E tinha gente que acreditava, tinha gente que não. Lógico que o Lin Kuei é fictício, né, gente? Até onde a gente sabe, né? Nunca achei nada de evidências. O que mais próximo de ninja que eu achei que existiu dentro da China e que não tinha esse nome era uma guarda do brocado que era de uma dinastia antes acho que era da dinastia Han, agora eu não lembro. Eu não sei, foi uma dinastia antes de subir o primeiro mongol ao poder da China, né? O senhor sabe qual é o nome? Foi a TAM, isso. Era uma guarda que eles tinham poder para tudo, eles agiam realmente como espiões, né? Até a própria cultura dos ninjas se inspirava neles para criar histórias e as coisas, porque era a fama que eles tinham, né? Mas é que aqui no Ocidente a gente conhece muito pouco. Mas, enfim, tudo isso saiu da cabeça do Pensina. E até hoje, todos os coreógrafos de movimentos de Kung Fu do Mortal Kombat, eles são alunos do Pensina. O Pensina, ele fazia parte do time de Wushu dos Estados Unidos, tanto ele como o Sung Pak, que é o Liu Kang, o rapaz que é o Kung Lao, o Rick Divisio, que é o Kano, todos eles são faixas pretas de Kung Fu, né? Louva-a-Deus 7 estrelas, todos alunos do Daniel, né? Inclusive o Carlos. O Carlos foi o único que se manteve no projeto, né? Porque ele tem uma especialização, ele estudou, por causa do jogo, ele acabou estudando para essa área, e aí ele acabou se especializando ali, até hoje ele está dentro do projeto de Mortal Kombat, né? Um desentendimento entre o Daniel Pensina e o Ed Boon, né? Não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente vai passar a live toda falando, e não é intuito porque a gente tem muita coisa para falar dos personagens, mas a história do Louva-a-Deus 7 estrelas está intimamente ligada com Mortal Kombat, tanto que durante um tempo eu mesmo queria treinar Louva-a-Deus 7 estrelas por saber dessa história, né?
e eu até peguei afinidade com o estilo, que na linha de Garraia que eu treinava, tinha um pouco ali de louva-a-Deus, o mestre conhecia louva-a-Deus também, tinha passado um pouco pra gente, peguei afinidade, mas nunca também dispus do poder monetário que o louva-a-Deus aqui na época em que eu comecei a treinar, o louva-a-Deus ele era um estilo mais fora da minha realidade, no meu orçamento que eu podia gastar naquela época, tá? Uhum. Indo ainda, voltando para Street Fighter, uma coisa que é importante é que a gente ressalta o personagem, mas a gente não está falando do aspecto técnico. E aí? É tudo fantasia no jogo, se for? Ou tem alguma coisa ali de verdade, tem alguma coisa ali que realmente faz sentido? O que o senhor acha? Depende do jogo. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala em relação às novas gerações de videogames, eles estão tentando aproximar o máximo de realidade, né? A gente pode falar um pouquinho agora, talvez, sobre o jogo Sifu. Você vê todas as movimentações que foram realmente meramente peculiar, capturada através de movimentações do próprio estilo Baku Mei e Baku Fu Pai. Você fala agora sobre Tekken, por exemplo. Tem um camarada que é bem interessante. Na verdade, são várias pessoas, né? Algumas pessoas que resolveram na década ali, não, né? Ali em 2020, 2019, pegou os bonequinhos desde a primeira geração do Tekken até a última, fazia toda a movimentação, a pessoa fazia ali. Eu esqueci o nome desse rapaz. Tem um camarada que ele é famoso, que ele fez isso aí, um camarada de bigodinho, magrinho, que ele começou a fazer isso, ele via todas as movimentações, ele pegava um colchão, tal, fazia as movimentações, depois recentemente eu vi uma menina fazendo, que achei bem impressionante, né? A gente não vê tanto a parte feminina envolvida nessas questões de videogames. Você via cada movimentação sendo colocada ali, até algumas movimentações, até você conseguia ver parte de Kung Fu, parte de formas de Kung Fu, tiradas de katas também do Karatê, de acordo com aquela percepção. Um dos jogos também que ficou bem icônico, principalmente na minha época, era o do Jackie Chan, né? Você via que as movimentações elas eram muito precisas. Por mais que você via todo o bonequinho todo poligonar, assim, a mão quadradona, a cabecinha assim, tinha como é que fala, né? Tinha um senso de ser engraçado, tinha bastante piadas no jogo, mas você via as movimentações, a tela secreta, onde quando você conseguia, acho que era 10 ou 15 dragões que você capturava, você libertava a tela do punho bêbado, e aí você, nossa, era fenomenal. Então você via movimentações assim, um pouquinho mais executadas, de uma forma um pouco real. Já quando você pegava já as antigas gerações ali, já a parte gráfica já era um pouquinho de você ver o próprio Street Fighter, desculpa, eu vi, não lembro quem foi esses dias que estava falando sobre o Shoryuken, cara, a parte do Karatê, a filosofia por detrás ali da origem do Shoryuken, não sei se você conseguiu, se você já ficou sabendo disso, o Hadouken também. Não é nem tanto do Shoryuken e do Hadouken. Assim, eu posso aproveitar para contar se o senhor quiser, né? Uhum. É um pouco fora da pauta, mas vou contar. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala de Street Fighter, gente, e até eu fui trago para essa live justamente para falar sobre Street Fighter também, né? É muito complicado da gente ter fatos, porque havia muita rivalidade entre a SNK e a Capcom, né? E a Capcom também sempre teve muito problema, em afirmar, não, a gente criou isso disso justamente por conta de implicações jurídicas, né? Como, por exemplo, a história do Balrog, ou Mike Bison, boxeador, né? Que foi inspirado no Mike Tyson, só que até então eles negavam, né? Porque a história do Mike Bison era um boxeador extremamente violento que foi expulso do boxe por comportamento antidesportivo, né? Por ser muito violento na luta, e ele era implacável e batia em todo mundo, e aí ele acabou pendendo pro lado do mal, né? E aí eles ficaram com medo de implicações com o Mike Tyson por conta dessa história, né? Porque foi bem na época que o Mike Tyson acabou sendo preso, ele teve esse problema com a lei, né? Que já está mais resolvido, mas assim... por conta disso é muito difícil traçar, mas quando a gente fala, por exemplo, do Street Fighter, se a gente for traçar como começou, era um jovem japonês chamado Takashi Nishiyama,
Takashi Nishiyama era um programador na Capcom, e aí ele criou o primeiro jogo que chama-se, que é o jogo do Kung Fu. Se eu não me engano, o senhor tem uma camiseta, né? Esse foi o primeiro jogo de luta, e quem criou foi Takashi Nishiyama. Aí Takashi Nishiyama fez esse jogo, e a luta ali na moda, o cinema, Bruce Lee, e filme chegando, e o pessoal explorando a arte marcial, a indústria do cinema, a série. A gente tem que pensar em algo assim, a gente tem que pensar em algo assim. E ele estava numa reunião muito chata, até que nessa reunião muito chata, ele criou a história de Street Fighter. E não foi que ele criou, né? Porque na verdade não foi criado. Vamos pensar na atmosfera que se teve aqui no Brasil. Alguém lembra da atmosfera do Chael Sonnen contra o Anderson Silva? De um falando mal com o outro, e a luta, isso já em janeiro, e a luta só ia acontecer em junho, e aquela campanha, e todo mundo querendo ver, até quem não gostava de luta foi assistir essa luta, né? Conclusão. Aconteceu a mesma coisa no Japão, quando os tailandeses chegaram lá e desafiaram os karatecas, porque os tailandeses souberam, não, os lutadores mais perigosos da Ásia são os praticantes de karatê, porque o karatê era o que estava novo, era o que era moda, o karatê seria o que... O jiu-jitsu foi ali em 1996, era o que o karatê estava sendo naquela época. As pessoas matam com um golpe só, esse tipo de coisa, né? Era o que estava na tendência, era o que estava pegando todo mundo, assim como o jiu-jitsu já foi, o kickboxing já foi, e por aí vai. E aí os tailandeses falaram, não, vamos ver se realmente eles podem com o nosso Muay Thai. Desembarcou uma comissão no Japão e teve vitória e derrota para os dois lados. Eles desafiaram os mestres japoneses disseram não. Mas havia dentre esses mestres um mestre que disse sim, né? Que foi Matsutatsu Oyama. Até então, nessa época, Oyama não era famoso, foi aí que ele ganhou uma notoriedade muito grande, porque ele foi o cara que disse sim e subiu para a briga com os alunos dele. E aí, na versão japonesa, os karatecas ganharam. Na versão tailandesa, os lutadores tailandeses ganharam. Até hoje não tem um fato conciso sobre isso para falar quem ganhou, quem perdeu. Teve vitória e derrota para os dois lados. É o único fato que a gente tem. Mas tem um outro fato que a gente tem do fundador do estilo Shidokan de karatê, né? Eu não estou me recordando o nome dele, mas até porque eu não coloquei o nome dele na pauta, é porque ele surgiu do nada. Mas o que houve com esse cara? Ele estava doente, ele não pôde participar desse desafio na época. E ele queria ter participado. E aí ele pediu a permissão do Oyama, viajou sozinho para a Tailândia, bateu no ginásio lá tailandês e falaram, eu vim lutar com o melhor de vocês. E aí falaram, olha, aqui não é assim que funciona, não é briga de rua, aqui você tem que se credenciar no torneio, ranquear, subir até o ranking para lutar com o melhor. E aí que esse cara fez do jeito que os tailandeses queriam e foi batendo em todo mundo. Então tava uma loucura. No Japão as pessoas viam rádio, quem tinha TV, via TV e ficava aquela coisa, né, desse cara, e era o que estava na moda na época, né? Conclusão dessa história, o dono do cinturão com quem ele ia lutar teve problemas com a polícia e acabou morrendo numa troca de tiro. E a história dele é tão forte que ele falou assim, não, foram entregar o cinturão para ele e falaram, o cinturão é seu. Ele falou, não, eu vim aqui para lutar com o melhor, não me interessa o cinturão, pode dar pro cara que eu derrotei ali, eu tô voltando pro Japão. E voltou pro Japão, samuraisvaço, né? E aí o Takashi Nishiyama, vou aproveitar essa história e vou criar o jogo onde ele criou Street Fighter 1. Se vocês forem ver, o personagem principal, que é o Ryu, o vilão do Street Fighter 1, quem é? Quem é o último chefe do vilão do Street Fighter 1? O Sagat. E é justamente por conta dessa história, entendeu? Inclusive saiu até mangá disso, só que o que houve? Quando ele colocou ali o sprite do personagem, que ia ser o Ryu, o personagem estava assim, ó, nessa guarda, que é a guarda do que o Kyokushin estava usando já naquela época para enfrentar os Thai Boxers, né? Eles já não estavam mais defendendo aqui, eles estavam lutando aqui. E aí ele falou, pô, mas ele parece um lutador de Muay Thai de kimono. E aí o Takashi Nishiyama foi explorando os estilos até que ele achou um estilo que tivesse uma cara
japonesa para se dar, né? Há teorias que dizem que ele misturou estilos também, mas é muito difícil da gente traçar isso. O fato é que tanto ele como o Ono, sim, eles negam até a morte, mas eles mergulharam, sim, na história, filosofia do Karatê, sobretudo do Shotokan, né? Para que eles pudessem pegar conceitos. Agora, o Shoryuken, ele foi baseado, na verdade, no Cólera do Dragão do Shiryu. O Hadouken foi no anime Hadouhou, num anime que tinha um raio, né? Que chamava Hadouhou, que é o raio de laser, né? E o Tatsumaki Senpukiaku, o famoso Tekturu, eu não sei como vocês chamam essa. Foi baseado no anime do Kenshiro. Mas há mais para contar esse respeito. Mas então o Sifu disse aqui na linha: o Tekken está sendo muito baseado em fatos reais, Dead or Alive também reproduz fatos reais, tem o próprio jogo do UFC, mas Street Fighter reproduz? Sifu, o que você acha? Olha, eu diria num certo ponto mais a questão filosófica entre si, pelo fato de você ter, né, não tem como você soltar um Shoryuken, um Hadouken, pelo fato de você não ter superpoderes. Mas algumas movimentações, por exemplo, conceitos básicos de soco, chute, você vê roundhouse kick ele fazendo pelo Ryu e do Ken, chutes também do Fei Long, ele tem aquele chute que o Bruce Lee utiliza no filme do Fúria do Dragão não, caramba, que tem o Chuck Norris, eu sempre esqueço, o dragão chinês. O dragão. Isso, o Voo do Dragão. Então eu acho que tem algumas coisas, mas são pequenas minimalísticas no próprio desenho em si. É isso que eu diria. Vamos lá? Vamos começar pelo começo, falando dos personagens, tá? Falando de Street Fighter. Quem surgiu primeiro, e agora a gente vai se ater exclusivamente ao Kung Fu, tá, gente? O Karatê não era para ter surgido, foi uma coisa espontânea. Gente, vamos começar. Sim, tá? Eles estudavam, sim, a arte marcial, eles pegavam desde o início pessoas que eram especialistas em artes marciais para fazer no Street Fighter o que seria mais ou menos um caricato daquilo para o jogo, tá? E vamos começar pelo primeiro lutador ali de Kung Fu, que em nível de poder é o lutador mais terrível de Kung Fu que existe dentro de Street Fighter. Quem o senhor acha que é, Sifu? É o Gen, não é não? Ele mesmo. Cara, o Gen, na lore dele, ele acho que é uma das únicas 3 pessoas que enfrentou o Akuma e conseguiu sair vivo, né? Ou uma das 2. A outra pessoa é o Gouken, né? Porque nem o Bison bateu o Akuma de frente, o Akuma chegou a matar o Bison. Mas, vamos lá. O Gen, a princípio, eu não sei se vocês já assistiram o anime do Kenshiro. O anime do Kenshiro seria um anime bem para aquele cara que gosta daquele tema bem macho rústico, sabe? Aquela coisa bem antiga, bem vintage, né? Tanto que o Kenshiro ele é lutador de Kung Fu, e o Kenshiro, a grande coisa dele, que pegou o Japão geral, é que ele olhava para você assim, ele fazia um movimento e falava assim: você não sabe, mas você já está morto. Aí de repente, no estalar de dedo, apareceu os pontos batendo assim, ó, que ele é um estilo do Kung Fu das 7 estrelas do norte, uma coisa assim, né, um estilo proibido, e o Kenshiro era baseado nisso. E aí o que aconteceu? Baseado no Kenshiro, Takashi Nishiyama criou o Gen, né? O Gen, ele não afirma, mas o Gen é baseado num outro personagem muito famoso aqui no Brasil, que vocês conhecem por Pai Mei, né? Ou o Bak Mei, um homem que transita entre o bem e o mal, que às vezes é mal, às vezes é bom, um velhinho extremamente cruel, letal, muito forte, que mata todo mundo. Curiosamente, na lore do Gen, na primeira revistinha que saiu sobre o Street Fighter 1, o estilo do Gen chamava-se Ansatsuken, Mãos da Morte, que hoje é o nome que se dá ao estilo do Ryu e do Ken, mas não era esse nome que se dava ao estilo do Ryu e do Ken naquela época. Esse estilo era do Gen. Por quê? Porque era baseado justamente no personagem Kenshiro,
né? Porém, desde o início, eles sempre fizeram um game com base em 2 estilos de personagem. O louva-a-Deus, né? Ao que muito se assemelha no que deve ser eu não sei se é o 7 estrelas, se é o Flor de Ameixa. Claramente não se trata de Cho'Gath, né? Ou é Flor de Ameixa ou é 7 estrelas, um deles, e a Garça Branca, que também não é a Garça Branca de Hakkar. Claramente deve ser o que vemos de Garça dentro do Hungar, né? Que é o que é mais popular ali por parte das pessoas. Então, sim, o Gen, foram 2 especialistas desses estilos ali, para que se pudesse criar ali o caricato do Gen, né? Até porque a proposta do jogo é ser divertida, é ser fantasia, né? De longe, indo para o segundo personagem, que vamos combinar que esse estilo aqui é o estilo que os japoneses, que você vai ver mais estilos fictícios de Kung Fu, de personagem de videogame baseado nele, e também estilos próprios, mesmo como é o caso dele. Tem muitos representantes desse estilo aqui no Japão, até porque os chineses, quando os japoneses quiseram aprender Kung Fu, muitos chineses disseram não. Muitos mestres chineses não, diziam errado. Porém, teve um estilo que olhou para o Japão e disse sim. Sabe que estilo que é, se for? Badi-Chuan. Justamente, Badi-Chuan. Eu vou fazendo essa pesquisa aqui, cara, eu só não tenho mais porque eu não fiz todo mundo da SNK. Mas, de longe, o Badi-Chuan, só no Street Fighter mesmo, quem luta Badi-Chuan? O Lee, que é esse personagem que eu vou falar agora, que é um dos primeiros lutadores de Kung Fu. Ele é, inclusive, se eu não me engano, ele é tio ou pai do Yun e do Yang, né? O Yun também, né? Sim, o Yun e o Yang, eles são Badi-Chuan, né? Os dois? Eles são Badi-Chuan, tá? Na verdade, eles 3 são Badi-Chuan, né? E, assim, realmente você vê aquele caricato bem característico. O trabalho de Street Fighter não foi realmente trazer uma proposta do estilo, mas pegar o que era mais impactante no estilo e colocar no personagem o que era mais plástico, queria impressionar, né? A Akira também, que é o personagem de Street Fighter V, ela também luta Badi-Chuan, né? Então, só de usuários de Badi-Chuan em Street Fighter, se eu não me engano, nós temos 4. Caramba. Né? E a gente às vezes não sabe que tem. De Kung Fu em Street Fighter, a gente tem pelo menos uns 8 ou 9. Tem mais praticantes de Kung Fu em Street Fighter do que de Karatê. Os personagens de Karatê, eles destoam mais. Mas tem mais praticantes. E por incrível que pareça, foram usados mais estilos de Kung Fu para fazer esses personagens do que estilos de Karatê para fazer o Ryu, o Ken. Falando, né, sobre um adendo muito interessante, é engraçado como essa geração de 80, 90, os jogos, eles pareciam, né? Você vê muito jogo de luta nessa época, você vê muito jogo... tinha Gekido, que era um jogo do PS1 que você andava, esse joguinho de plataforma que você anda para caminhar batendo nos carinha, Final Fight, qual outro? Aquele Street of Rage também era muito bom. E hoje em dia, e todos esses jogos da antiga geração utilizavam, né, personagens de artes marciais tradicional. Hoje em dia, você não vê um jogo para molecada de hoje em dia saindo com personagens que lutam MMA ou Jiu-Jitsu, né, que são as grandes artes marciais que estão em alta. Você ainda vê o pessoal ainda saindo, por exemplo, Sifu, que foi agora na década de 2020, que realmente é uma arte marcial tradicional, que está começando agora, né, pegar muita, como é que fala, ser um pouco mais divulgado, até pelas linhagens que estão aparecendo por aí, né, e graças a Deus são linhagens tradicionais, realmente, graças a Deus a gente não está tendo aquele circo na arte marcial, né, de pessoas começando a pegar o Bakume e fantasiar com algumas outras coisas, mas realmente tem que se guardar a sua tradição.
Mas, enfim, você vê mais jogos de hoje em dia, o que, né? Fortnite, que é o joguinho de tiro, Call of Duty, que era na década de 2020, ficou muito famoso na época da pandemia, o pessoal jogando. Não se vê mais quase jogos de luta, jogos, né, de utilizando a arte marcial em si. O Mortal Kombat, eu não joguei os últimos, acho que o último que eu joguei foi o Armageddon, que realmente, na minha opinião, era o meu favorito pela quantidade de personagens e a marcialidade dentro de cada personagem, utilizando posturas de luta e utilizando cada arte marcial. Então você vê essa controvérsia da realidade, não diria controvérsia, mas a comparação da realidade para a fantasia do videogame. Então você ainda vê algumas conexões, né, desses estilos com a diversificação. Para você ter uma ideia, vamos lá. Só a Chun-Li, para se fazer a Chun-Li, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Chun-Li foi feita com base em 7 estilos. Caramba. Foram 7 estilos. Para fazer a Chun-Li, ela claramente usa, você vê elementos do Shaolin do Norte, você vê elementos do Tombei, você vê elementos do Wing Chun, você vê elementos da Garça Branca. Na lore diz que o pai dela ensinou para ela Hong Quan. Eu nem sei se Hong Quan existe de verdade, nunca parei para pesquisar. O senhor pode falar melhor do que eu. Ela também sabe Kana, e no desenho do Street Fighter é possível ver ela batendo no Gaio, quando nas cenas em que ela está de frente, ela alterna do clássico, do nada ela faz isso aqui, ó, bate aqui como se bate no Sanda, né? Uhum. E aí, então ela também pegou esses elementos, né? Então você vê aí pelo menos uns 7 estilos para formar uma única personagem, uma personagem muito rica ali, que seria uma personagem que conhece vários estilos, né? Com relação a isso, diferente do Fei Long, que é só de Jeet Kune Do, ou do Lee, e do Yun e do Yang, que só são Badi Chuan, né? Ou do Rufus, que também é do Street Fighter 4, que para quem não sabe, o Rufus é um adepto de Kung Fu. Ele quer vencer o Ken Master, essa é a lore dele, né? Ela foram muitos estilos para formar, foi muita gente para criar aquela personagem só, né? Então, ela também é uma queridinha, assim, virou uma personagem de destaque dos jogos, né? Um símbolo praticamente. Hoje no Street, tanto que ela divide uma capa com o Ryu no Street Fighter V, né? Você pega a edição do Japão, tá ela e tá o Ryu. Tá o Ryu num canto e ela do outro, assim, né? Dividindo a capa do jogo. Então, foi o trabalho foi feito com muito zelo por parte da Capcom na questão de Kung Fu. Em jogos de luta, eu mesmo separo. Existem jogos de artes marciais e jogos de Kung Fu, né? Então, às vezes as pessoas do Kung Fu reclamam, não, mas porque esse jogo tem mais personagem. Não, talvez o que te incomode é o personagem não ocupar um lugar principal, mas tem, né? A gente não pode falar também que o melhor jogo de Kung Fu também, no meu ver, até hoje, em questões de fidelidade técnica, é o Sifu, né? Sifu da Norte... É isso que a gente acho que ia estar falando agora. Da Norte, até para quem não sabe como usar seu Kung Fu, né? Mesmo que você não lute Bakmei, você acaba ganhando o Norte mais ou menos. Então Kung Fu, para valer lutado de uma maneira como ele deve ser lutado, é desse jeito aqui, né? O cara já gruda, já imobiliza uma mão, já bate, ou já chuta um chute baixo ali. É muito interessante, cara, muito interessante você pegar a arma. Outra coisa que as pessoas pensam, né? Às vezes a gente pensa na defesa pessoal e só subjugar a pessoa no soco, o que é uma fantasia, né? No Sifu não, você pega o que tem à mão. Se é uma garrafa, é uma garrafa. Se é um copo, é um copo, né? Então aí você vê como foi bem feito, né? O Sifu, ele é uma evolução do que foi o Street of Rage, Double Dragon. Ele é um beat'em up. Essa modalidade de jogos chama-se beat'em up, né? Que é você sair na rua batendo e quebrando todo mundo, né? 3 linhas de história para muita pancada, né? Eu diria que o Sifu, pelo menos, dá para você escrever ali umas 10 linhas de história, né? Mas falando nisso, eu vou pegar aqui. Eu tava até para fazer um quadro no canal
clássico aqui, né? Ah, rapaz. Não, mas peraí, eu tava Você fazendo também um quadro. tem esse do Planeta D'Agostini, não tem? Do Feilong? Tem esse Tem, daqui, ó. ó. É Esse aqui é o é de clássico. Agostini, isso aqui. Esse aí veio do Brasil, né? Cara, eu não sei te dizer. Eu Mas não sei, eu Planeta comprei esse aqui. Eu D'Agostini comprei ele veio da tava... Espanha, na verdade. Eu comprei da Espanha. Não, a Reino Unido. Mas a gente tava com um quadro no canal, chama Bucho Games, né? Inclusive, eu peço a vocês que entrem lá no canal e chequem esses vídeos que foram como se fosse, entre aspas, uma gameplay do jogo Sifu. As primeiras telas, as primeiras fases, a intenção não era ensinar o segredo, nada, mais ou menos ensinar um pouquinho sobre a marcialidade, movimentações, embora eu sou ruim pra caramba. Não, naquela época eu tava bom, eu tenho que voltar a jogar. E mostrar diferentes jogos e a percepção dentro do Kung Fu, né? Nosso objetivo era fazer isso, mas por falta de tempo, trabalho, outros projetos que a gente também está tentando focar aqui no canal, né? Como esse, não tem dado tempo para dar continuidade com o Wushu Games. Mas o que eu queria falar é que você vê muito da arte marcial dentro desses videogames refletindo de várias formas, muito positivas, eu diria, né? Pela questão da divulgação, eu acredito que o Bak Mei recentemente ele acabou sendo mais divulgado pelo fato do jogo Sifu que acabou saindo. Aí a gente teve, né, eu diria que o maior mestre de Haka do Brasil, que é o Sifu Matheus Visoto. Antes da saída do jogo, ele foi para Hong Kong. Ele não foi para lá atrás do jogo, né, por conta do jogo, foi mais pela experiência que ele já tive através das pesquisas dele, né? Vocês podem ver no Kung Fu Talk aí que a gente entrevistou. Ele foi bem antes que ele foi para Hong Kong para procurar o jogo, para procurar o estilo, desculpa, e treinar nessa linhagem. Então você vê, né, várias coisas desse gênero. Uma coisa também que eu quero ressaltar, essa semana ou semana que vem já vamos lançar a página no Instagram vai chamar, eu tenho que ver o nome aqui para ver qual que é a tag que vai conseguir lá, mas vai ser todos os shorts, tá, pessoal? Então se você quer ver os shorts, vai ter os shorts dos podcasts ali, os mais assistidos dentro do Instagram, vídeos de 1 minuto, onde vai ter nossas conversas, provavelmente vai ter desse aqui também, né, e a gente vai dar uma olhada. O que eu queria mostrar para vocês é alguns jogos aqui que eu tenho, tanto de Nintendo Switch, quanto para Street of Rage é um deles, né, que a gente pode falar aí sobre os estilos de luta. Não ia tocar tanto nisso, mas também os Tartarugas Ninja, você vê sobre a marcialidade ali, claro que tem, né, a fantasia de tartarugas que vivem no esgoto. Mas tem um joguinho que eu queria mostrar aqui pra vocês, que é bem legal, eu comprei ele recentemente. Mas tem uma coisa interessante na história de Tartaruga Ninja. Sabia que o criador de Tartaruga Ninja, ele era fã de Demolidor, né? Pra você ver. Demolidor, o da Marvel? Matt Murdock, sim. Uhum. E o que acontece? Se você pegar o Matt Murdock, a Elektra, o Shang-Chi, eles são todos do mesmo universo. O Punho de Ferro. O que acontece? Como é que chama o clã ninja vilão no Demolidor, né? The Hand, né? Uhum, a mão. No Brasil nós chamamos de tentáculo, tá? E como foi o nome que o criador colocou nos Ninjas do Mal do Tartarugas Ninja? Clã do Pé, Foot Ninja. Caramba, né? É uma homenagem a isso aí. E assim, é lógico que vamos combinar que assim, eu nunca vi ninjutsu, né? Vamos lá, nem ninjutsu, né, gente? Bom, não vou entrar no termo, senão vou me alastrar demais, é que a gente quer falar de videogame. Mas eu nunca vi a prática da arte ninja ali ser divulgada num videogame com tanta fidelidade na questão de técnicas, né? Até porque, assim, quando a gente pega um personagem que num jogo ele é um ninja, esse personagem, em suma maioria, ele vai ser muito... o plot dele vai ser muito inspirado ou no Karatê ou no Kung Fu, ou uma mistura dos dois. Né? Saindo um pouquinho da pauta, será que a gente pode considerar Ghost of Tsushima como um jogo de artes marciais, até pelo fato do Kendo e do Kenjutsu? Sim, e eu acho que na questão do que quando a gente fala sobre ninja, historicamente falando, Shinobi no Mono, o Ghost of Tsushima, ele é um bom exemplo, porque na verdade, de acordo até com historiadores, o próprio Brasão de Armas postou ótimos vídeos a respeito disso. Entendam, tá, gente? Eu gosto, adoro a prática da Bujinkan. É uma arte marcial que eu almejo treinar sim um dia, mas
eu estudo também muito sobre ela, e vou ser bem franco, a pessoa que eu acho a pessoa que eu mais admiro falando foi uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de fazer uma aula, que foi com o Sensei Márcio, né? E tem um corte do Márcio em que ele fala assim, do Sensei Márcio, que ele diz o seguinte, a Bujinkan pratica ninjutsu? Ele fala não, e não adianta chorar, né? Ele fala desse jeito, porque realmente, se a gente for olhar, até voltando a essa questão do Brasil de armas, o que era o Shinobi no Mono? Ele era um samurai que prestava serviços de espionagem, né? O ninja nada mais é do que a inteligência, o serviço de inteligência do Japão. O samurai era parte do exército, o ninja era o serviço de inteligência do Japão. Quem já assistiu Samurai X vai lembrar do clã do Aoshi, que é o Oniwa-ban Shu. Shu, em japonês, significa força, tá, gente? Oniwa-ban era o nome do clã do Aoshi. A Oniwa-ban eram os guardas do castelo que estavam ali disfarçados de jardineiro. Eles eram todos shinobi no Mono, no Jardim do Imperador. Aí qual era a função deles? Era prestar um serviço anti-ninja. Ou seja, se o ninja entrasse nos jardins do palácio para tentar qualquer coisa, dali mesmo ele já era detido e eliminado pela Oniwa-ban. A Oniwa-ban, ela existiu de verdade, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre ninja, assim, a gente talvez não vai achar com tanta fidelidade como no caso do Kung Fu, né? Uma outra coisa interessante também é a gente observar os elementos da lore, que a lore traz dos personagens, porque são colocado um pouco da marcialidade, da filosofia desses estilos dentro de cada personagem, do perfil de cada personagem, né? A gente vê muito na Chun-Li agora como professora. O Fei Long, ele é todo inspirado no Bruce Lee, então ele é aquele cara, na verdade, dos personagens que o Bruce Lee interpretava, né? Então ele é aquele lutador mais explosivo, mais temperamental, que qualquer coisa ele chega e sai quebrando, ao mesmo tempo que ele é um mestre, né? Já o Yun e o Yang, eles são personagens que, apesar de novos, eles têm certeza ali da força deles, né? Mas a gente está batendo muito nos famosos e também tem os novos, como é o caso do Jamie, que está estudando agora o Zui Chuan, diga de passagem, muito bem feito, parabéns para quem serviu de inteligência artificial do Jamie, está muito, muito, muito bom. Foi um trabalho extremamente competente. O Fang e a Aki são personagens do estilo da serpente, né? Então, assim, fizeram um trabalho muito bom. Assim, acho que tão bom quanto o trabalho deles, só da SNK. A SNK, de longe, ela é a quem tem mais personagens de Kung Fu, gente. Eu não vou falar de todos, porque são 47. Se vocês quiserem saber, vocês que praticam Kung Fu, é simples, coloca lá SNK, Kung Fu Fighters, né? Vai aparecer a página para você, e para você ver dentro da página oficial, eles deixaram uma parte separada para listar todos os adeptos de Kung Fu que existem dentro da SNK, dividido por jogo e estilo. Sim, por incrível que pareça. Cara, você tem uma ideia, a SNK, na verdade, quem criou os famosos jogos que vocês conhecem, Street Fighter, King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fight, tudo isso veio da mesma cabeça, do Takashi Nishiyama, né? Porque a Capcom mandou... O Street Fighter 1 ficou bom, mas eles esperavam mais. O Takashi Nishiyama deixou o projeto do 2, o pessoal achou que ele estava viajando na maionese, e aí ele saiu da Capcom, ele pediu a conta da Capcom, que não estava deixando ele ser criativo. Aí a SNK contratou ele e falou: faz o que você quiser, eu só quero algo tão bom ou melhor que Street Fighter 1. Qual foi o jogo que ele fez? Fatal Fury. Cara, esse jogo foi jogaço, hein? Então, e para quem reclama que você não vê personagem principal de Kung Fu, lamento, o personagem principal de Fatal Fury é um adepto do Kung Fu. É o Terry Bogard. A questão é que as pessoas não sabem, né? Mas o Terry, ele é adepto de um estilo de Kung Fu que novamente é baseado numa mistura de Baji Chuan
né? Sempre o Badi-chan, Xin-chuan, com elementos fantasiosos sobre a energia Qi, né? Então, o que seria o estilo de nome Hakyoku Seiken, né? Desse estilo mesmo, nós temos aí o Terry, o Eng sabe um pouco, foi o primeiro estilo do Gizi, o Mestre Tung, e tem, fora eles, isso são estilos fantasiosos, de estilos de verdade, dentro da SNK, nós temos o Li Pailong, do Art of Fighting, nós temos até um representante de Kuai Jiao em Art of Fighting, que muita gente não sabia, até quem é praticante não sabe que o Tenjin existe, e ele tem uma lore até interessante, ele é um cara de coração muito puro, que só luta em casos de honra, e ele é um mongol, que ele é adepto da técnica do arco, da técnica da espada, e é um lutador proficiente de Kuai Jiao, né? Mas é aquilo, é um personagem que a princípio, quando a gente olha, por causa do Ryo, a gente não dá tanto apelo a ele, né? Ou por causa do Terry, mas é um personagem de Kuai Jiao. Existe um personagem de videogame de Kuai Jiao, que é o Tenjin. Vamos combinar que se você souber jogar com ele, ele é um apelão, né? Para quem sabe jogar, e ele tira um belo de um sangue ali para quem sabe jogar com ele. Sem falar também que tem o Shen Xinzan, que também é Hakyoku Seiken, o Honfu, que é baseado no Jack Chan, do Fatal Fury. O Honfu, cara, eu lembro quando ele surgiu, o Fei Long era baseado no Bruce Lee. Eles pegaram e criaram, foi genial Takashi Nishiyama, porque foi bem na época que fez o sucesso do Police Story, né? Tava passando no mundo o Police Story do Jack Chan, e a gente assistindo, ficando doido com os filmes de Jack Chan ali, e ele criou até o narizinho ali do Jack Chan, ele colocou no Honfu, e o Honfu tá ali, né, ele tá com os Lin Quans ali mexendo, especial dele, é muito legal de fazer, né? Sem falar que tem ali Xianfei, tem o gato agora no Garou no The King of Fighters, acho que ele apareceu em 2000, se eu não me engano, acho que The King of Fighters 2000. Ele é de Garou Mark the Wolves, né? Ele e a irmã dele, a Rotaro, né? Eles são também adeptos de Kung Fu, tem a Mui Mui, que também tá agora no King of Fighters. King of Fighters, um outro personagem principal que também usa Kung Fu, que vocês não sabem. O senhor sabe quem é? Tem um monte ali. Tem um velhinho lá, esqueci o nome dele, o velhinho da... personagem principal que usa Kung Fu dentro de King of Fighters. Suspeita quem seja? Esqueci o nome dele, esse carinha da faixa que ele usa uma luvinha. O Kyoko Kusanagi, gente, ele é adepto, né, de Kung Fu. Eles não especificam qual, mas ele é adepto de Kung Fu. Os golpes dele, que não são golpes fantasiosos, são baseados em Kung Fu, tanto que tá até o japonês não vai chamar Kung Fu de Kung Fu, tá? O japonês vai chamar Kung Fu de Kenpo, que significa lei do punho, porque eles não conseguem falar a palavra Kung Fu fonema, né? Assim como Karate, o chinês não vai chamar Karate de Karate, ele chama por outro nome. Então, porque é só mostrar alguns jogos aqui relacionados à nova geração, né, sobre artes marciais. A gente tem o jogo Sifu, tanto para as novas plataformas. Eu tenho os dois, tanto para PS5 quanto para Nintendo Switch. Tem o Tekken, que a gente acabou falando sobre o Tekken 8, que acabou saindo. O Long e o Kong tá ali na sala, não vou lá buscar, mas são dois jogos também que você refere muito à cultura chinesa. Esse jogo é muito bom, hein? Ele é legal. Tem esse aqui que eu achei que eu queria falar, chama Os Nove Monges de Shaolin, né? Nine Monks of Shaolin. Esse jogo aqui é bem legal, que conta história sobre... Era dele que eu ia perguntar. É um jogaço, cara, que parece que houve a queima do templo e eles acabaram... Eu não lembro, faz um tempo já que eu joguei ele, não terminei ainda, eles acabaram fugindo ali, formando uma câmara secreta para poder estar fugindo do imperador, e tem uma história bem bacana, né? Tem essa história, você usa armas nele. O jogo inteiro é você utilizar as armas longas. Você começa com bastão, depois você vai pro
para o Monk Spade, que é a pá meia-lua, depois você tem a Quandal, você tem... Qual mais armas tinha? Tem aquela arma que é como se fosse é um bastão e na frente ela é como se fosse uma bola assim, de metal. O Dragon Ball também foi inspirado no conto do Rei do Macaco. E tem esse aqui que chama River Saga. Tem mais jogos também, mas eu estou apenas mostrando os que eu tenho, né? 3 River Sagas, que fala sobre a história da dinastia, né? Do conto ali dos 3 reinos. Bom, eu acho que em relação a isso, esse bate-papo, tem muita coisa para a gente falar, mas acho que vale a pena a gente fazer um segundo episódio, até porque... Tem mais um ponto que vale ressaltar aqui que a gente não considerou, sabe qual é? Qual? Como cada cultura enxerga o Kung Fu, né? Fazendo esse artigo, eu pude muito entender como cada cultura ela enxerga o Kung Fu, né? E é interessante que dentro do Karatê existem 2 tipos de... Mesmo dentro do Shotokan, existem 2 tipos de adeptos, né? Existe aquele adepto que ele vai treinar para ele ser um exemplo do que Mestre Tosso era, né? Aquele cara forte, que onde ele encostar em você vai doer, onde ele bater vai quebrar. E tem o adepto que ele usa uma técnica mais sutil, que ele usa mais os karada no buki, né, que são os golpes de mão, são as armas do karatê, como no caso o shuto, no kite, nihon no kite, né, e ponken. E é interessante que o japonês ele vê o Kung Fu muito nesse aspecto sutil de vou bater num golpe no lugar certo, no ponto certo, e você vai sucumbir, né? Eles não veem o Kung Fu como uma coisa vou bater destruindo, quebrando tudo, não importa onde eu bata. Eles veem é interessante como ver como a cultura deles enxerga o Kung Fu, que é uma coisa que todo personagem de Kung Fu nos jogos japoneses ele tem em comum. Eles são aqueles personagens meio sinistros, que eles vão tocar em você uma vez e tudo vai acabar, né? É muito interessante ver como cada cultura enxerga isso, né? Já nos Estados Unidos, talvez por causa da migração chinesa, eles partiram mais para o lado do filme do que para o lado clássico, porém você vê que as coisas elas parecem mais canônicas tecnicamente falando, né? O senhor tem algo a falar a esse respeito, se for? Porque você vê muito em relação à arte marcial, hoje em dia ela virou mais um esporte, né? Você consegue ver a arte marcial como um esporte, as artes marciais tradicionais, e também a moderna, pelo fato de a influência do UFC, mas não tanto mais aquela questão de sobrevivência, nossa, eu vou aprender porque eu realmente quero aprender a me defender. Algumas pessoas ainda utilizam isso mais para as artes marciais moderna, caso do jiu-jitsu, caso do MMA, mas o restante é mais questão esporte atlética, que é aquela coisa, vou virar um atleta, quero participar de competição, né? Não se vê mais aquela coisa de você viver da arte marcial no sentido de virar um atleta realmente de alta performance para poder competir exteriormente. Antigamente existia muito isso, você via até antigamente bolsa na faculdade, ter bolsas para taekwondo, para karatê, para kempo. Não sei se tinha no caso do Kung Fu, mas antigamente se tinha isso. Hoje em dia não, eu desconheço. Hoje eu vejo apenas para basquete, futebol americano. Algumas escolas têm de beisebol, algumas têm de soccer, né, que é futebol normal. Mas você vê assim bem divulgado aí. Não, hoje em dia tá bem menos. Você vê cada tempo mais a arte marcial ela sendo um pouquinho menos divulgada. Mas eu acho que é isso por hoje, pessoal, em relação ao nosso episódio. Eu também tá tudo acabando aqui. Acabei de gravar um outro episódio antigamente, há alguns minutos atrás, e tá tudo acabando a bateria aqui. Mas eu acho que é isso, tem muita coisa pra gente falar. Vamos fazer uma parte 2. Quem sabe a gente grava a parte 2 na próxima temporada ou na próxima semana. Vamos fazer uma parte 2 dos super-heróis de quadrinhos que lutam Kung Fu. Boa. Porque tem vários, hein? Não, tá. Vamos falar animes também. Tem anime pra falar, tem filmes pra gente falar, tem os quadrinhos tanto da DC Comics quanto a Marvel. A gente deixa isso para um próximo episódio, pessoal. Silas, queria te agradecer pela sua participação. Queria deixar aqui uns momentinhos para você dar uma finalização. Para a gente agradecer. Pessoal, a honra é toda minha. Como todo mundo viu, na minha época não tinha esse nome. Hoje é chamado de Geek, né? É Geek, né? É Geek,
Na nossa época a gente era caçado, hoje em dia isso é legal. Por isso que a gente tinha que aprender a se defender, né? Mas assim, não vou mentir, foi o que deu ajudou a dar um norte, né? Os filmes e os jogos, eles ajudaram a dar um norte, e é gostoso você jogar algo, se identificar com algo e ver um pouco do que você pratica ali naquilo, né? É muito bom, é muito interessante também, mas é muito interessante a gente olhar além da diversão, olhar o outro aspecto ali, né, e que nos leva até a como cada cultura enxerga o que a gente faz, né, e faz com que a gente possa refletir e ver direitinho se realmente de acordo com o que aquela cultura está pintando na nossa arte marcial, ou se há mais por detrás daquilo. Eu falo que muito do que me levou a estudar foi para querer saber, pô, mas é só isso? Não tem mais aqui por trás para que eu possa saber, para que eu possa entender? Eu não vou mentir, tanto jogos como filmes, tá, gente? Mas é uma honra estar aqui e poder partilhar com vocês uma coisa que eu gosto, uma conversa mais informal, para poder dar risada. Eu espero que vocês também se divirtam aí e que quem gosta de jogar, jogue bastante. Agora vocês sabem que o que mais tem em jogo de luta é personagem de Kung Fu, né? Isso que a gente mais vê sendo divulgado em todos os aspectos, né? Filmes, desenhos, videogames e assim por diante. Mas, pessoal, agradeço mais uma vez aí, Silas, pela sua participação. Agradeço você por ter ficado até aqui assistindo esse programa e eu acho que até a próxima, pessoal. Muito boa noite. Boa noite.